Boa noite, torcedor fiel bicolor. Tamo junto para mais um vídeo no canal MB Paixão. Seja bem-vindo. Já vai te inscrevendo no canal, ativando o sininho para as notificações, que a gente vai falar muito sobre o Papão hoje, depois da nossa vinheta, tá certo? É o seguinte, Paysandu na preparação para enfrentar o Vila Nova na segunda-feira, né? Às 9h30 da noite no estádio Bampará Curuzu, perfeito? Detalhe importante aí que a gente vai ver depois da nossa vinheta, a gente vai falar das partidas de hoje, né? Vamos falar dessa preparação do Paysandu, vamos falar do que tem saído na mídia aí a respeito dessa partida e vamos falar ainda um pouco desse transfer ban aí que tá tirando o sono do torcedor bicolor, beleza? É isso aí, torcedor bicolor, estamos de volta. Vamos dar continuidade no nosso vídeo aqui depois da nossa vinheta. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre a preparação do Paysandu. O Paysandu que treinou ontem, tá? Também treinou hoje. Ontem, na verdade, o Paysandu treinou na quarta-feira. O Paysandu treinou na Curuzu, né? Fez treinamentos tanto no campo quanto na parte de academia, né? Na parte interna, né? O físico e o tático também, né? E agora mais recente, ontem, né? O Paysandu treinou no CT, né? Treinou no CT, fazendo aí toda a preparação. O que deu para perceber do treinamento do Paysandu, né? Se preparando para esse jogo contra o Vila, né? Além da equipe que a gente está acostumado a ver jogar, né? Gabriel Mesquita, Edilson, Brian, né? Nós vimos o Thalisson, nós vimos o Joaquim Novídio, nós vimos o Thiago Heleno, né? Tivemos algumas novidades nesses treinos dessa semana, que foi, nós podemos notar ali a presença do Rossi, né? O Rossi está treinando, tá? O Rossi está treinando com a equipe, certo? A transição do Rossi aí está chegando ao fim. A gente só não sabe se essa transição ela vai durar até segunda-feira ou se ela vai passar de segunda-feira, né? Porque se passar, ele não joga, né? Mas se ele for liberado pelo departamento médico para jogar, ele com certeza atuará contra o Vila Nova, certo? Nós também vimos nesse mesmo treino, né? Nesses mesmos 2 dias de treino, a presença do Quintana, né? Quintana está treinando, tá? Já está à disposição do Claudinei, certo? Nós vimos também o Marlon, que está voltando de suspensão, certo? Treinando forte. Edinho, né? Que cada dia que passa ganha mais condição de jogo, né? Está se readaptando e cada dia que passa ele corresponde melhor a essa readaptação. Ou seja, de qualquer forma o Paysandu ganha reforços, mesmo não podendo contratar, mas o Paysandu ganha reforços, né? O Paysandu, nós vimos também nesse treino, além do Rossi, além do Edinho, né? Além do Quintana, nós vimos também Pedro Del Valle, né? Treinando forte. Pedro Del Valle treinando forte, né? Então são jogadores que estão à disposição do Claudinei. O Claudinei em algum momento pode, né, lançar mão desses atletas no decorrer das partidas, tanto contra o Vila quanto do jogo contra a Chapecoense lá na Arena Condá, certo? E já já nós vamos falar novamente da Chapecoense, né? Porque a Chapecoense fez um jogo hoje contra o Coritiba, assim como o Amazonas também jogou com a Ferroviária, então a gente vai já ver os placares dessas partidas, beleza? Tá certinho? O Paysandu que faz mais um treino amanhã, né? E eu creio que
provavelmente não treinará domingo, já entre em concentração pela parte da tarde, né? Para poder jogar na segunda-feira, tá? Eu creio que vai ser esse o esquema de trabalho. Se o Paysandu treinar, é só até domingo de manhã, concentra do meio-dia para tarde, né? Para poder atuar na segunda-feira, certo? Um detalhe, pessoal, que é importante aí é o seguinte, né? Tem sido veiculado na mídia esses últimos 2 dias, tem se falado muito no transfer ban, né? Por quê? Porque hoje, sexta-feira, o Roger tinha se comprometido com a delegação bicolor, né? De quitar a folha desse mês, certo? Quitar a folha de pagamento do Paysandu desse mês, tá ok? A gente não tem confirmação se essa quitação ocorreu, tá? Ainda não temos essa confirmação, mas era o que o Roger estava correndo atrás. Era a prioridade do Roger, certo? E a mídia também veiculou uma possível campanha, né, dos dirigentes do Paysandu para com a torcida, para que o Paysandu pudesse fazer uma boa arrecadação e pagar o transfer ban, certo? Pedindo ajuda aí, pedindo contribuições para a torcida, né? Que é o maior, né, patrimônio do clube, beleza? É a torcida. Muitas das vezes os dirigentes não têm esse carinho com o torcedor, mas quando o calo aperta, né, quando as coisas ficam ruins, é pro torcedor que eles correm, né? Então, mais uma vez aí, a Fiel Bicolor tendo que ser envolvida num trâmite para salvar o Paysandu aí de algum compromisso, beleza? Então, há quem concorde, há quem não concorde com esse tipo de atitude, né? Mas, concordando ou não, o torcedor nunca vai abandonar a equipe, né? E mais do que ninguém, o torcedor sabe da necessidade do Paysandu de contratar, certo? A necessidade que o Paysandu tem de contratar alguns jogadores, né? De algumas posições pontuais ali para virem reforçar o elenco até o final dessa temporada. Falar em reforço, falar em jogadores, amanhã, pela parte da manhã, o Matheus Vargas vai ser submetido à cirurgia no joelho para corrigir a lesão, né, que ele teve no jogo contra o Amazonas, o LCA, né, a lesão de LCA, que foi o rompimento do ligamento cruzado anterior, tá? LCA significa isso, tá? Então, assim, amanhã ele vai se submeter a essa cirurgia e hoje, né, ele participou junto com o Edinho, né, o médico do Porto Dias, que também tem parceria com o Paysandu, o Edson, né, também é Edson, o nome dele, do doutor, né, e mais o chefe é médico também, né? Mas ele é o chefe do departamento médico do Papão da Curuzu. Então tivemos 4, né? Tivemos o Matheus Vargas nesta coletiva, o Dr. Edilson o nome dele, agora que eu lembrei, não é Edinho, é Edilson, né? O Dr. Edilson, o atacante Edinho, que teve a mesma lesão que o Matheus Vargas sofreu contra o Amazonas, e o chefe de departamento médico do Paysandu, que agora eu não me recordo o nome do cidadão, tá? Na hora que lembrar aqui eu falo para vocês. Foi dada essa entrevista coletiva hoje, né? Para que o médico, né, o doutor Edilson, ele apresentasse, né, ali quais os prognósticos, né? Quais as medidas a serem tomadas para a cirurgia do Matheus, né, do Matheus Vargas. Foi também dito o período de recuperação do atleta, né, que realmente foi confirmado que assim que o laudo, né, na verdade que o diagnóstico foi dado de LCA, né, já tinha se dito que ele não voltaria mais nessa temporada e foi confirmado isso hoje, nessa coletiva, né?
E além das perguntas, tanto o Edinho quanto o Matheus, né, falaram as impressões deles, né? O, o, o Edinho, que é um jogador que está retornando dessa lesão, ainda não fez sua reestreia, mas está retornando dessa lesão. E o Matheus Vargas, que está caminhando para essa cirurgia amanhã, perfeito? Tá? Não mais é isso sobre esse assunto, né? A gente deseja aqui uma boa cirurgia, né? Que corra tudo bem com essa cirurgia do Matheus, que ele possa estar em campo o mais rápido possível, que ele se recupere totalmente, que ele volte a ser o jogador que ele estava sendo, ou até melhor, né? E que o Edinho possa também retornar ao elenco, né, e fazer sua reestreia, porque uma lesão dessa, que mantém um jogador de futebol sem desempenhar suas atividades por um ano inteiro, é algo assim que deixa qualquer atleta, qualquer cidadão muito abalado, né? Então a gente deseja recuperação para o Matheus aí e vai dar tudo certo, já deu tudo certo, tá? Uma outra pauta que a gente tem que falar aqui, né, é a respeito da imprensa, né? Existe, devido nos últimos anos, né, a gente vai colocar de 3 anos para cá, né, o futebol paraense, principalmente o Paysandu, né, principalmente o Paysandu, porque envolve mais partidas, envolve inclusive mais finais de campeonato, inclusive Copa Verde, onde em 3 finais, né, contra goianos, o Paysandu levou a melhor nas 3, né? Inclusive nessa caminhada aí, nós tivemos gol no último minuto contra o Vila, um gol de falta do João Vieira, que agora está no Vila Nova, que vai enfrentar o Paysandu segunda-feira. Do gol de falta do João, foi para os pênaltis, o Paysandu sagrou-se campeão. No ano seguinte, né, o Paysandu novamente numa final contra o Vila, né, se eu não me engano foi no ano seguinte. O Paysandu aplica uma goleada de 10-0 no Vila Nova, somando os dois resultados, tá? 10-0, pessoal, 10-0, tá? E ano passado, na verdade, isso foi ano passado, né? Esse ano, né, o Paysandu campeão novamente da Copa Verde, tá? Só que agora em cima do Goiás, também com um gol, né, no apagar das luzes lá no Serra Dourada, né, um gol de um atleta que já nem está mais no elenco do Paysandu, né, que é o Cavaleri, né, que para mim merecia mais oportunidades, mas infelizmente teve que ser negociado, né, tá? O Matias Cavaleri fez o gol do empate, ali aos 48, cruzamento do Rossi, né? E nos pênaltis, Leandro Vilela fez o gol do título do Papão, certo? E aí essa freguesia toda, né, das equipes goianas, fizeram com que, né, os setoristas, vamos dizer assim, os blogueiros, a galera da imprensa goiana, né, baixasse um pouco a bola e temesse um pouco um duelo contra o Paysandu. Porém, alguns de lá, né, ainda acham que porque o Vila Nova está em nono e o Paysandu está em 19º, o Vila é extremamente superior ao Paysandu, tá? Mesmo o Paysandu estando a 9 partidas sem perder, 4 vitórias, 5 empates. Tá certo que das últimas 5 partidas dessas 9, o Paysandu empatou 4 e ganhou uma. Só que essa que ele ganhou foi fora de casa em cima do líder, de goleada, né? Então eu vejo o Paysandu num momento muito melhor do que o Vila Nova, que está vindo de 2 derrotas consecutivas, tá? O Vila Nova já não vence há 2 jogos, e esses 2 jogos foram 2 peias, né? Então, mas mesmo assim, pela posição, né, a galera de Goiás acha que o Goiás, perdão, a galera de Goiás, né, de Goiânia, né,
A galera que é pró futebol goiano acha que o Vila é extremamente superior, né? Que o Vila tem obrigação de chegar na casa do Paysandu, que é a Curuzu, lotada, né? Que vai lotar. Eles não tem nem. Pode chover canivete. Pode chover canivete na segunda-feira à noite. Que a Curuzu vai lotar, não tem jeito, não tem outro caminho. A partir das 8 horas, pode esperar mais de 15 mil pessoas ali nos arredores da Curuzu. E se bobar 15 mil no mínimo dentro da própria Curuzu, né? Tá? Então assim, o Paysandu vai para cima. O Paysandu vai para cima do Vila Nova. E o Vila Nova que se segure, porque talvez o Paysandu não saia de lá com menos de 3-0 no placar nessa partida. Eu estou muito confiante que o Paysandu vai aplicar um bom placar contra o Vila Nova. E se a gente for falar em placar, o meu placar é 3-0 para o Paysandu, no mínimo. E o Paysandu tem menos 3 de saldo. Se o Paysandu fizer 3 gols no Vila e não tomar nenhum, o saldo do Paysandu sobe de menos 3 para 0, né? E fica sendo ainda melhor o saldo perto daqueles outros que estão com 21 pontos na tabela, tá? Então, o Paysandu ele pode melhorar seu saldo, né? Tá certo que o primeiro critério de desempate é número de vitórias, não é saldo de gol, tá? E o Paysandu, em número de vitórias, dos que tem 21 pontos, o Paysandu é que tem menos vitórias. O Paysandu só tem 4. Tem time com 6, tem time com 5 e o Paysandu só tem 4. Então, no primeiro critério, as outras equipes levam vantagem, mas no saldo de gol, o Paysandu leva vantagem, né? O Paysandu tem alguns números que deixam a gente com o pé atrás. Por exemplo, o Paysandu é o pior mandante da Série B, certo? Mas vai enfrentar o Vila, que é o pior visitante. Então, tá muito equiparado, né? Mas pelo retrospecto recente, né? O Vila também tem um pontinho a favor, porque no primeiro turno o Vila ganhou por 1-0, né, do Paysandu em Goiânia. Não me recordo agora onde foi o jogo. Mas ganhou por 1-0, um jogo feio. O Paysandu vinha destroçado, muitas partidas ao mesmo tempo. O Paysandu com muitos desfalques naquela partida contra o Vila. Perdeu somente por 1-0 lá dentro, né? Então eu não vejo toda essa superioridade do Vila Nova em cima do Paysandu, não. Mesmo ele estando em nono. E ainda tem um detalhe, né? O Vila Nova está vindo com técnico novo, né? O técnico do Vila, que depois da substituição, que foi contratado depois da demissão, né, do Luizinho Lopes, que é o ex-técnico do Paysandu, né? O Luizinho Lopes foi demitido, esse novo treinador foi contratado e ele está trabalhando essa semana para enfrentar o Paysandu. Ele vai estrear contra o Paysandu, né? E não, as pessoas podem dizer assim, mas o time ganha uma motivação por ter um treinador novo. Esse é o lado bom, a motivação. Mas a gente não pode esquecer que ele não conhece a equipe. Não foi ele que montou esse time, né? Não foi ele que escolheu as peças. Então, ele nessa semana que ele vai começar a conhecer e tentar tirar desses jogadores o que ele nem sabe se ele consegue, que ele nem sabe que tem, né? Que o jogador tem. Então, existe o lado bom de você ter um treinador novo, de você estar com um treinador que chegou agora, que está implementando um trabalho novo, mas também existe o lado ruim disso aí. Isso já aconteceu com o Paysandu, quando o Paysandu trouxe o Claudinei, muita gente dizia, trocou 6 por meia dúzia. Mesmo o Claudinei sendo um técnico que já tem 2 acessos da Série B para a Série A com o Avaí, né? E o último foi em 2021, recente, né? Há 4 anos atrás, né? Meados de 4 anos atrás aí. Então, muito cuidado com esses pronunciamentos, né? E existe um jornalista lá que disse que ele ia pegar o sprint das conversas, né? Das mensagens que os torcedores paraenses mandavam para ele e ia mostrar para os jogadores do Vila. Aí quer dizer que só tu tem celular. Quer dizer que só tu tens
rede social. Quer dizer que só tu te comunica com os atletas do Vila Nova. Os do Paysandu, ninguém se comunica para eles. Eles estão alheios à internet. A internet não funciona na Curuzu. Vocês dizerem que o Paysandu, que o Vila é favorito na Curuzu, lotada, só porque o Vila está em nono. Porque ele vem de 2 derrotas. Então eu acho que está muito equiparado. Aí tem que ir devagar com a dor, porque o Santa é de barro, né? Eu creio que o Paysandu é favorito sim, porque o Paysandu vive um momento melhor que o do Vila Nova, melhor até do que o do Goiás, que é o vice, que é o líder da competição, né? Dos pontos disputados, se eu não me engano, o Goiás ganhou 13, o Paysandu ganhou 15, né? O Goiás que é o líder, fora o Vila Nova, não vou nem tocar no Vila Nova que está vindo de 2 derrotas. Então, muita calma nessa hora. Como diz aqui no Pará, não venha forte que a gente é do norte, certo? Então, pelo amor de Deus, cuidado. Cuidado que peixe morre pela boca, né? Vocês já viram essa frase, certo? Pra gente encerrar, vamos dar uma olhadinha nesses 2 jogos que aconteceram hoje, né? Pela 21ª rodada da Série B, né? Ferroviária recebendo o Amazonas, certo? Lá na Fonte Luminosa, em São Paulo, em Araraquara, né? Estado de São Paulo, beleza? O jogo começou às 19 horas, tá? A Ferroviária abriu o placar 1-0, o Amazonas empatou, né? Ali com o Henrique Almeida, foi o autor do gol do Amazonas. E aí no segundo tempo, a Ferroviária voltou a estar na frente, né? Dando números finais à partida. Essa partida levou a Ferroviária, né, a 26 pontos, certo? Encostando no Atlético Paranaense e no Operário, perfeito? Tá? E segurando o Amazonas na lanterna com 20 pontos. Como o Amazonas já jogou, mesmo o Paysandu perdendo para o Vila Nova, o que eu creio que não vai acontecer, o Paysandu não vai mais para a lanterna nesta rodada, perfeito? Então nessa rodada o Paysandu não corre mais risco de ser o lanterna da competição. Isso aí já é um lado bom. A segunda partida dessa noite foi entre Curitiba, que é o vice-colocado com 38 pontos. Na verdade, quando começou a rodada tinha 37, né? Que recebeu a Chapecoense, que é o nosso próximo adversário, certo? Esse jogo foi no Couto Pereira. Esse jogo iniciou às 21h35 da noite, terminou agora há pouco, tá? E o placar final desse jogo foi 0-0, perfeito? Onde ambos somaram 1 ponto. O Curitiba foi a 38, ficando a 1 ponto do Goiás com 39. Ou seja, nessa rodada o Curitiba não assume mais a liderança, não tira mais a liderança do Goiás, certo? E a Chapecoense, que somou 1 ponto, foi de 33 para 34 pontos, entrou no G4, vai dormir pelo menos essa noite no G4, até que se inicie os próximos jogos da rodada de amanhã, que é sábado, e de domingo, perfeito? E os de segunda também, beleza? Nós temos rodadas no sábado, nós temos a continuidade da rodada no domingo e a finalização da rodada na segunda-feira, certo? Inclusive, o jogo Paysandu e Vila Nova na segunda-feira é o último jogo. Se a gente for colocar horário, né? Se a gente for ver pelo horário, o Paysandu e o Vila Nova vão se enfrentar às 9h30 da segunda-feira, certo? Sendo que todo mundo já vai ter jogado, ou seja, o Paysandu já vai saber, já vai entrar em campo sabendo o que ele tem que fazer. Lógico, a gente já sabe, né? Tem que vencer, não tem jeito. Mas já vai saber ali o resultado de todo mundo quando entrar em campo. Então isso é um belo de um trunfo aí para a equipe, perfeito? Então, se você chegou aqui nesse ponto do vídeo comigo, né? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Ao se inscrever no canal, ative o sininho para as notificações, para que quando eu lance um vídeo novo, o YouTube lhe avise que esse vídeo está sendo lançado, beleza? E você não perca nenhuma novidade, tá? Então é isso, pessoal, né?
Amanhã a gente fala mais um pouco aí da preparação do Paysandu, porque por hoje é só.